A paz do Senhor, crianças! Estamos começando mais uma EBD online. Fecha os seus olhinhos e vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esta aula, Senhor, onde iremos aprender mais uma história da Tua Palavra. Abra o nosso coração, Senhor, e venha nos ensinar cada dia a ser melhor para Te servir. Amém. E que bom que você está aí, criança, preparado para mais uma aula. E a lição de hoje é maravilhosa. Mas antes, deixa eu perguntar se você já adquiriu a sua nova revista dos primários. Primários, que tem a faixa etária de 7 a 8 anos. E hoje vamos iniciar o nosso trimestre com a primeira lição. E no nosso trimestre vamos falar sobre conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. Vai ser muito bom, cada história maravilhosa. E se você não tem, corre aqui na nossa livraria Arca Missionária, que já temos a nossa revista dos primários. Mas vamos à nossa história, né? Como eu disse a você, o título da nossa lição de hoje é Jacó e sua grande família. A lição de hoje está escrita no livro de Gênesis 35, capítulo 35 e o versículo 23. Mas vamos lá para a nossa memória em ação. Pega a tua Bíblia e vamos lá para Gênesis, também o livro de Gênesis, o capítulo 12 e o versículo 2 que diz assim: A ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Amém, crianças? Vamos ler aqui, ó. Resumidamente, vamos ler aqui, ó. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Gênesis 12 e o versículo 2. Vamos repetir mais uma vez? Aqui, ó. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Gênesis 12 e o capítulo 2. Muito bom esta lição. Como eu disse a vocês, uma grande família, a família de Jacó. Eu não sei se vocês lembram, no trimestre passado nós estudamos sobre promessas, né? E Deus fez uma promessa. Vocês lembram que foi que Deus fez uma promessa? Que a família dele seria grande, muito grande? Certamente você já respondeu aí. Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, que depois ele mudou de nome e foi Abraão. E Deus, que foi que Deus prometeu? Deus prometeu que ele seria pai de muitos filhos, de muitos netos. E lembra que eu também falei sobre esperar, que esperar não é fácil. E esperar no Senhor sempre não é fácil. Mas Abraão se cumpriu com ele, foi passando, veio Abraão. Abraão teve seu filho Isaque, e seu filho Isaque casou e teve Jacó. E aí, será que foi cumprida a promessa? Vamos estudar a lição. Jacó, ele tinha uma vida meia enrolada, meio com as mentirinhas, que Deus não se agrada de mentira, não é? Você sabe quem é o pai da mentira? Deus não se agrada. E Jacó tinha uma vida meio errada, gostava de mentira, porque lá no início, quando tinha ele e o irmão dele, ele enganou o pai. Quem já se viu enganar o pai, crianças? Mas Jacó enganou seu pai e recebeu a bênção no lugar do seu irmão. Aí o pai dele ficou chateado e ele foi embora para a terra. Sua mãe aconselhou para ele para a terra do seu tio. O seu tio que se chamava Labão. Pois bem, e Jacó foi para a terra do seu tio, chamado, aqui é Jacó. E ele foi para a terra do seu tio chamado Labão. Chegando lá, ele conheceu, né, o tio que ele não conhecia e foram conversando. E ele fez uma proposta a seu tio, dizendo: tio, eu vim para cá
e eu quero arrumar um trabalho. Mas sabe o que foi que a Jacó encontrou? Logo no caminho, quando ele foi, sabe quem foi que ele bateu os olhos e já se apaixonou? Olha aqui, ele já se apaixonou por Raquel, que era filha do seu tio Labão. Preste atenção nessa história. Então, ele se encantou por Raquel. Então, Jacó fez o acordo com seu tio e foi trabalhar. Ele, vamos fazer o seguinte, tio, fazer uma proposta com o senhor. Eu vou trabalhar 7 anos, não vou querer salário, eu quero apenas que depois de 7 anos trabalhado, eu quero casar com a sua filha, Raquel. E então ele concordou, seu tio Labão, e ele começou a trabalhar. E sabe o que foi que aconteceu? Depois que se passaram 7 anos, no lugar quando ele chegou para casar finalmente com Raquel, sabe o que foi que o seu tio fez? Deu a sua outra irmã, que se chama Lia, ou também chamam de Leia, mas se trata da mesma pessoa e as duas formas de falar não está errado, tá certo, crianças? Ou Lia ou Leia estão corretos da mesma forma. E uma das coisas que Jacó fazia era enganar. Ele enganava e gostava de mentir, como eu disse a vocês, mas antes de ele ter um encontro com Deus, depois que Jacó teve um encontro com Deus, a vida dele modificou. Ele já não era mais um homem de mentir, de enganar, de enrolar, porque isso não faz parte de quem é o servo do Senhor. Então a vida de Jacó mudou. E sabe o que foi que aconteceu? O seu tio o enganou. Ele trabalhou 7 anos para casar, era com Raquel. Mas chegou na hora e o seu tio deu Lia para casar. E ele, depois que ele viu, ele disse não, porque naquela época não podia casar. Lia era a irmã mais velha de Raquel. E tinha que se casar primeiro a filha mais velha. Então, ele não sabia, o tio também não explicou nada e fez o acordo com ele. E quando chegou no final das contas, ele enrolou Jacó. Veja que destino, Jacó que enrolou tanto no passado, agora foi passado para trás e mentiram para ele. Então, ele fez outro acordo com seu tio. Veja só, ele fez pronto, porque a mulher que ele realmente queria casar e que ele amou desde o início, quando viu de longe, foi Raquel e não Lia. Então, sabe o que foi que ele fez? Ele fez, ok, você vai querer que eu case com Lia, vou casar com Lia, mas vamos fazer um acordo? Depois de 1 semana, eu quero casar com Raquel, que é a mulher que realmente eu amo. Aí ele fez, e eu trabalho mais 7 anos para o senhor da mesma forma. Então, seu tio concordou. E o que foi que ele fez? Depois de 1 semana, finalmente ele casou com Raquel, a mulher que ele realmente amou, verdadeiramente amou. Finalmente ele casou. E ele ficou casado com as duas. Naquela época, era permitido se casar com mais de uma mulher. Naquela época, ainda não existiam as leis. Mas hoje nós temos as leis e é um homem para uma mulher para um homem. Certo, crianças? Será naquela época. Hoje não se pode mais casar. Casar só com uma mulher. E ele casou com as duas. E sabe o que foi que aconteceu? Lia começou a gerar filhos. E qual é a grande família? Vamos conhecer a família de Jacó. Então, Lia começou a gerar filhos e deu, olha aqui, a família que Lia deu. Vou citar alguns nomes para vocês, dos filhos de Lia com Jacó. Teve Rubens, Simeão, Levi, Judá. E Lia teve esses 4 filhos e nada de Raquel gerar. E nisso, como ela ficava triste, porque via ela tendo filhos e nada de Raquel.
E ele ansioso porque era a esposa que ele mais amava e não conseguia dar filhos. Sabe o que foi que aconteceu? Ela, assim, eu tenho que gerar algo de alguma forma. Ela pegou a sua serva, Bila, a serva que hoje é como se fosse uma empregada. Então ela pegou a sua serva, Bila, e deu para o seu esposo ter filhos com ela. E ela gerou filhos também. Os filhos de Bila se chamaram Dan e Naftali. Então Lia disse, também vou dar a minha serva. Olha que disputa. Então Lia também fez a mesma coisa. Pegou a sua serva Zilpa e também deu para o seu esposo Jacó. Então ela também teve mais 2 filhos. Olha a família aí crescendo bastante, crianças. Então, o que foi que ela fez? Ela também teve os filhos. Os 2 filhos se chamavam Isacar e Zebulon. De Zilpa teve Zade e Aser. E, finalmente, Raquel pôde ter filhos. E o filho de Raquel, imagine, o mais desejado, foi o filho que veio da esposa amada de Jacó. Vamos falar muito dele nesta lição. Ele se chamou José. Nesse trimestre vamos falar muito sobre ele. José, o filho finalmente que Raquel conseguiu dar ao seu esposo Jacó. E passaram-se os anos e olha que família enorme. E Zilpa também deu filhos e Lia também teve mais filhos. Tinha a Raquel, tinha a Lia, tinha a Zilpa, Bila e ainda Lia teve mais filhos. Lia teve Diná, teve uma mulher que no total finalizou 12 homens e uma mulher, Diná, que é a filha também de Jacó com Lia. E então, Jacó se tornou um homem muito próspero, pois tinha muitos filhos. E Raquel ainda deu mais um filho. Olha que bênção. Raquel com Jacó teve outro filho que ele se chamou Benjamim. Só que aconteceu algo muito triste. A mãe de Benjamim, Raquel, ela passou mal na hora do parto e depois que teve o bebê, ela chegou a falecer. Mas ele ficou muito triste, muito angustiado, porque era a mulher que ele mais amava. E Deus justamente levou a esposa que ele mais amava, Raquel. E ele se tornou um homem muito próspero, muito rico. E Deus o abençoou, se tornou uma grande família. E hoje, eu e você também fazemos parte dessa grande família, você sabia? Por quê? Lembram que Deus disse que daria, a promessa que Deus fez, que daria a cidade de Canaã. E ele deu, ele prometeu e ele cumpriu. E ele disse que daria a ele uma família enorme, mas que não se formava só apenas com esses filhos, mas vinham os netos e as famílias, porque dessa descendência de Jacó, sabe o que é que viria? Daqui nasceria o Criador, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, através dessa descendência. E que bênção, hein? Imagine. Então hoje, através da descendência de Jacó, nasceria Jesus e que salvaria a minha, e que hoje salva a minha e a tua vida. E hoje nós fazemos parte também desta grande família através de Jesus Cristo. E que bênção, hein, crianças? Imagine, a gente hoje, quem diria, a gente hoje chegar aqui e dizer, eu faço parte dessa grande família de Jesus Cristo. E se você ainda não faz, aproveita este momento, diga, eu quero aceitar a Jesus. Confesso os meus pecados, todos os meus erros e abro o meu coração para que Jesus Cristo, ele entre nele e faça a mudança, e faça a diferença e que possamos morar um dia com Cristo nos céus. Deixa eu mostrar a vocês
A promessa cumprida. Olha que família enorme. Como eu disse a vocês, a promessa se estendeu de Sara, que casou com Abraão, que teve Isaac, que Isaac casou com Rebeca, que teve 2 filhos, mas aí a gente fala só de Jacó, que Jacó casou com Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Naquela época poderia, né? E Lia deu esses filhos, 7 filhos a Jacó. Raquel deu 2, Zilpa deu 2 e Bila também deu 2 filhos. E se tornou essa grande família. E hoje nós também fazemos parte desta grande família. E que Deus possa abençoar a sua vida, criança. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, crianças. Que Deus abençoe a tua vida. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.